Olá, estudantes da Educação de Jovens e Adultos. Todos bem? Todos em casa, se cuidando? Professoras, diretores, vice-diretoras, todos bem? Ótimo! Nos reencontramos para a nossa nova aula de língua portuguesa e hoje a gente vai avançar um pouquinho no conteúdo, mudar um pouquinho a estratégia do que a gente estava analisando nos outros encontros. Que a gente tem visto alguns gêneros textuais, né? Conversado sobre eles. Hoje a gente vai focar mais em um elemento que compõe os gêneros textuais. Mas antes disso, eu queria compartilhar com vocês uma frase que é o assunto da nossa aula de hoje. Humano igual a você. Essa frase está com elementos diferentes aqui porque ela é um título. É o título de uma canção, de um rap. E ela foi produzida por um jovem. Ele se chama Fabrini Muniz e ele fez esse rap para a juventude mesmo, né? Falando da juventude. Mas quando eu ouvi, quando eu assisti, a gente vai apreciar juntos aqui, me trouxe uma reflexão sobre o momento que a gente vive. Não foi feito para agora, incrivelmente, não foi feito para agora, foi feito para uma outra situação, para uma outra realidade, para um outro aspecto que estava em debate, para uma semana de juventude que eles queriam marcar. Num ano ainda bem anterior à pandemia, pelo menos uns 2 anos atrás. E aí mas a letra e essa ideia e a reflexão que esse vídeo promove, que esse clipe promove, faz a gente pensar num contexto muito maior, tá? Eu queria continuar com aquele nosso combinado. Assistam, apreciem, extraiam informações que vocês podem aprender das experiências de vocês e compartilhem conosco, mandem para mim, não faz mal em que época vier, em que data vier, só mande. Professora Fabíola, eu estou mandando meu comentário sobre a reflexão do rap lá, Humano Igual a Você. Ok? Manda um áudio, manda um vídeo para eu poder contar e compartilhar com todo mundo. Eu acho que as reflexões que a gente precisa fazer agora não pode ser só da professora Fabíola, né? Vocês já ouviram muito de mim. Eu quero ouvir de vocês também. Eu quero também aprender com vocês, certo? Vamos apreciar então com vocês agora o vídeo. Lutando contra um organismo, sua discriminação. Ignorância é o maior dos vírus, sua falta de informação. Única transmissão que seja de compaixão. Diagnóstico de preconceito. Tratadas com pílulas de respeito. Positivo em não me deixar abater. Ando, amo. Posso correr, sou humano igual a você. Gênero indefinido, convicto do que posso ser humano igual a você. Humano igual a você. Texto de autoria de Fabrini Muniz, jovem, negro, poeta e de favela, de Campos dos Goytacazes, interior do Rio de Janeiro. O que acharam? Gostaram? Eu particularmente, é lógico, senão não teria trazido para vocês, né? Eu particularmente fui tocada por tudo que esse vídeo traz, toda essa informação, e espero que vocês possam compartilhar comigo algo que eu aprenda, algo que eu não tenha visto, tá bom? Mas como eu disse antes, o nosso assunto é frase e a gente vai conversar sobre ela. Alguns alunos acho que vão dizer assim, alguns estudantes vão dizer assim: ah, tranquilo, professora, a frase é fácil, a gente faz uma frase e pronto. Será que é só assim? Será que a gente tem bem claro, a gente tem bem pensado na hora de escrever ou de falar? Porque a frase não é só escrita. Eu estou me comunicando com vocês por meio de frases, diferentes frases, umas mais longas, outras mais curtas. Será que é só isso? Só a expressão da fala? Ou será que ela segue algum rigor, ela tem algum cuidado que a gente precisa prestar atenção, tanto para produzir como para compreender uma frase? Vamos pensar sobre isso? Então eu trouxe, claro, um verso da letra da música, que diz: eu sou humano igual a você. Esta é uma frase. Ela tem características específicas de frase, que eu vou mostrar para vocês agora.
Um elemento que eu quero também combinar com vocês. Quem está atento nas aulas de língua portuguesa tem percebido, e eu sei que outros professores também têm feito isso. A gente não está só trabalhando com a letra maiúscula de imprensa, a caixa alta. A gente tem variado o uso da letra maiúscula e o uso da letra script, usando a minúscula junto de vez em quando. Perceberam isso? Por que a gente tem feito isso? Porque também é um movimento que você precisa fazer. Você agora precisa sair, né? Transitar desse lugar da escrita caixa alta para a escrita script e logo para a escrita cursiva, conforme você for se sentindo seguro, certo? Então o contato que a gente oferece para você é agora um contato de vai mexendo com a letra de imprensa maiúscula e minúscula, não só maiúscula, tá bom? Aqui ela está só maiúscula, mas agora eu trouxe diferente. Vejam se, do jeito que eu escrevi aqui, está igual a essa segunda tela. Olhem bem. Tenho certeza que você já identificou a falha. Aqui vocês perceberam que eu usei só a letra minúscula, certo? Letra de imprensa minúscula. Mas um outro elemento está fazendo falta para eu entender esta informação como uma frase. Vamos identificar? Olha lá agora. Qual o elemento que você identificou? Perfeito. Se você disse o espaço entre as palavras, exatamente. O espaçamento entre as palavras é necessário na escrita de uma frase. Eu não posso emendar uma palavra na outra. Se eu junto uma palavra na outra, o entendimento do leitor, isso eu estou falando na escrita, né? O entendimento do leitor da sua frase já fica comprometido. Ele já não entende. Como vocês podem ver lá no retângulo rosa. Mistura tudo. Então o espaçamento, ó, lá no retângulo verde, cada palavra tem o seu lugar na linha. É importante. Mas não é só isso. Além desse espaçamento que precisa entre uma palavra e outra, tem uma outra marcação obrigatória. Quando eu estou falando, essa marcação é dada pelo espaço que eu dou de tempo. Por exemplo, eu falei assim: essa marcação é obrigatória. E fiz um tempo de silêncio. Esse meu tempo de silêncio, para você ouvinte, ficou marcado como meu fim. Eu terminei. O tempo de silêncio é porque ela terminou. Mas na escrita? Como é que na escrita eu identifico o término de uma mensagem, de uma frase? Pela pontuação. Então, o ponto final, seja ele de pergunta, seja ele de exclamação, seja ele de interrogação, enfim, esses exemplos que a gente tem aqui, ele marca o fim da escrita, da frase, da mensagem que foi proferida, que foi emitida, certo? Só, professora? Ah, tranquilo, é espaçamento e ponto final. Não só. Mais um elemento importantíssimo na escrita. Na fala esse elemento não aparece. Na fala a gente não percebe, mas na escrita ele é obrigatório. Uma letra maiúscula inicial. Eu quero dizer com isso que a escrita de uma frase obrigatoriamente tem que ter uma mensagem compreensível. Qualquer leitor ou ouvinte tem que entender essa mensagem. Se ela não estiver completa, não é uma frase, certo? Tem que, se estiver escrita, terminar com um ponto que sinalize o final dela. Eu chamo de ponto final, que pode ser um ponto final de afirmação, um ponto final de exclamação ou um ponto final de interrogação. Mas tem que ter uma marca. Ou até aquele de reticências, lembram os 3 pontinhos? Que eles não marcam o final, pelo contrário, eles dizem, ó, tem um espaço de tempo aqui, mas ainda não acabou, né? E por isso ela não é chamada de ponto final, mas é um sinal de pontuação. Então esse sinal de pontuação precisa aparecer na minha frase. Sentido completo, sinal de pontuação na frase escrita e letra maiúscula na frase escrita. Entre as palavras, o espaçamento, ok? Se eu quiser colocar só uma, professora, se eu só colocar o ponto final, já virou frase? Não, porque tem que ter os outros, tem que ter sentido completo, tem que iniciar com letra maiúscula, tem que ter espaçamento entre as palavras. Então é um conjunto. Combinado?
Informações para ir guardando na memória, depois a gente registra. Ok. Se esses três, eu estou chamando de três aspectos porque eu estou falando, inicia com letra maiúscula, tem sentido completo e finaliza com um ponto final. Se tiver esses três aspectos, ela tem que ser considerada frase, ok? Então vou desafiar você a identificar se esses exemplos são frases. Ando, amo, posso correr. Essas três afirmações estavam lá na música também. Tirei de lá. Pensaram aí? Se alguém diz ando, sentido completo? Amo, sentido completo? Posso correr? Sim e não. Essas três informações aqui podem ou não ser entendidas como frase. O que você quer dizer, professora? Quero dizer o seguinte: como eu tirei elas do meio de uma letra de música, isoladamente, ela não diz muita coisa para mim. Ando, eu só sei que tem a ver com o verbo andar, mas não diz muito mais informações, então o sentido não está completo. Mas é porque eu, Fabiola, tirei de lá. Se eu colocar ela de novo, quando eu tenho contexto, lembram-se? Quando eu tenho todas as outras informações para me ajudar a entender, ela teria sentido. Amo, sozinho, pode não ter sentido completo, a não ser o entendimento que é o verbo amar, na primeira pessoa. Eu amo. Mas se ela voltar lá para a música, se ela estiver dentro de uma situação do cotidiano, uma situação de vida, faz sentido. Ela pode ter sentido completo. Assim como posso correr. Posso correr já tem um pouco mais de significado. Vocês percebem? Parece que eu quase entendo. Parece que está dando resposta a uma pergunta. Né? Você consegue correr? Posso correr. Você pode ir andando? Eu posso correr. Diferentes situações podem encaixar com essa afirmação ali. Então ela quase tem um sentido completo. Eu consigo compreender o que ela quer dizer, mas ela ainda está fora de um contexto, né? Parece que eu preciso encaixar ela numa situação. As frases têm essa característica. Elas fazem parte de uma situação de vida, de rotina, de cotidiano. Então a gente vai entender a frase entendendo em que situação ela acontece. Isoladamente, as frases sempre podem ou não estar completas. Quando que eu deixo ela completa? Quanto mais informações eu colocar nela para dar esse contexto, certo? Vamos olhar a próxima? A pandemia fechou as escolas, ok? Sentido completo? Sim. Aqui está toda em letra maiúscula, então não teria problema em dizer que a inicial está em maiúscula. As palavras têm espaçamento e tem um ponto finalizando. Por que eu sei que tem sentido completo nesta frase? Porque tem alguns elementos que me ajudam a entender. Ela me diz, por exemplo, de quem eu estou falando. Estou falando da pandemia, certo? Quem que é importante nessa frase é a pandemia. Ela também está me dizendo o quê? O que eu estou falando da pandemia? Qual é o assunto da pandemia? A pandemia fechou. E, além de eu dizer o que e quem fez, eu ainda digo o que foi atingido por esse fechou. Fechou o quê? Né? Essa ação que a pandemia fez, qual foi? Então tem outro o quê? Olha lá, ó. As escolas, fechou o quê? Quem foi atingido? Quem foi recebeu a ação? Né? Então, olha quantas informações. O que, quem, eu posso colocar onde, quando. Todas essas informações é que vão dando para minha frase um entendimento para o leitor, para o ouvinte. Quanto mais informações eu coloco, certo? Estamos numa época em que tudo a gente reduz, a gente sintetiza tudo para ser mais rápido, para ser mais ágil, né? Quem gosta de mensagem no WhatsApp, só responde com tá, kkk, tudo a gente reduz. Isso é um problema? Não, faz parte da história, faz parte da história da linguagem, a nossa língua é dinâmica. Mas em situações de uso formais e necessárias, a gente precisa saber usar. Essa é a nossa tarefa aqui, aprendendo na escola. Então,
Por que eu estou aprendendo tudo isso sobre frase? Se eu já me comunico super bem, professora? Porque você precisa saber detalhes importantes na hora que você precisar elaborar uma frase mais completa. Quando você diz uma coisa e a pessoa diz, não entendi. Tá faltando informação na tua frase. Reelabore, pense, será que eu disse tudo que eu tinha que dizer? Será que tá faltando o quê? Onde? Quando? Quem? Certo? Muito bem, então as frases têm todas essas características de serem um conjunto de palavras que exprime sentido capaz de estabelecer comunicação. Então, esta é a definição de frase. Entendido? Um conjunto de palavras, mas que tem que transmitir uma informação, tem que exprimir um sentido. Ok? Vamos registrar? Conforme a gente faz o estudo, a gente sintetiza, conclui e registra no caderno. Então, com o caderno em mãos, data, registrem, por favor. Ok, registrado lá, vamos continuar a nossa análise. Eu trouxe para vocês agora uma combinação, olha só, imagem e texto. Quero que vocês olhem para a imagem de alguém espirrando. Imagine essa situação acontecendo, essa cena acontecendo, ok? Nessa cena você vai ouvir, ou você vai dizer, saúde, desculpe, Deus te crie. Já usaram essas expressões? Será que a gente pode dizer, então, conhecendo a situação, que essas três escritas ali são frases? A partir do que a gente estudou até agora. Sim, são frases. Por quê? Porque elas dão um entendimento completo. Se alguém espirra e eu digo saúde, a pessoa entendeu a informação. E eu também entendi o que eu quis dizer. Disse completo. Eu estou desejando saúde para a pessoa.
certo? Mas eu só uso a palavra saúde no contexto da situação, sentido completo. Se a pessoa que espirrou logo em seguida pede desculpas, desculpe, ela faz assim, o desculpe dela faz todo sentido, a gente entendeu, não precisa explicar por quê. Ela se desculpa por ter contaminado o ambiente, né? É uma delicadeza, né? Isso é uma delicadeza, um cuidado, um respeito com quem está ao redor. E a gente não precisa de explicações para isso. A palavra desculpe, pontuada, é uma frase naquela situação entendida. Deus te crie. Quantas vezes eu ouvi isso quando era criança e digo até hoje para as minhas filhas, para as pessoas que estão perto de mim, né? Deus te crie. Se eu escutar essa frase isolada, eu vou ter um entendimento e ela tem um significado. Mas nesse contexto, nessa situação, a gente sabe muito bem que o sentido dela é um sentido do mesmo que Deus te abençoe, né? Deus te cuide, Deus proteja a tua saúde. Né? Se Ele te cria, Ele te cuida, Ele te protege. E então, essa ideia de frases que a gente está falando. Por isso, quando a gente registrou agora há pouco e conversou sobre isso, sentido completo, ele tem que estar ligado a uma situação, ok? A um contexto, para a gente ter entendimento. Isso vale para todas essas aqui, ó. São frases, sim. Legal, bom dia, socorro, credo, entre, proibido. Todas essas informações, escritas por uma palavra só, ou a expressão bom dia, elas podem nos dar a ideia de que não são frases, é uma palavra só, professora. Mas, dentro de uma situação, elas têm um sentido completo. E olha lá, todas pontuadas. Então, se eu escrevo bom dia no meu e-mail, no WhatsApp, no meu bilhete, lá no recado que eu quero deixar para alguém, na carta que eu envio, eu preciso pontuar? Por quê? Porque é uma frase. Se você estiver usando dentro de uma linguagem formal, com o cuidado de estar passando uma informação completa, pontue, ok? Um bom dia sem pontuação ou um socorro sem pontuação sinaliza que você ainda não terminou o que você queria dizer. A gente vai ficar esperando você terminar de pedir socorro. Brincadeira, não é assim. Mas a ideia é essa, que o sentido completo esteja marcado por uma finalização, que é o sinal de pontuação. Ok? Essas são frases simples, construção simples, uma palavra, uma expressão. Elas podem ser um pouquinho mais que simples. É um simples que não é tão básica, ó, ela tem aquela estrutura que a gente viu antes, um pouco mais completa. Quem está falando, sobre o que está falando, né? De quem está falando. Então, essa é uma outra estrutura de frase, um pouquinho mais extensa, que traz um pouco mais de informações. Mas eu posso também ter frases bem complexas, bem estruturadas, com mais informações. Olha essa aí, ó. Sua discriminação é o maior dos vírus e sua falta de informação é a única transmissão. Olha essa, também estava lá naquela letra da música. A gente continua entendendo daí aquela lógica que a gente já conversou. A falta de conhecimento e de informação é que faz a gente continuar discriminando, tendo preconceitos, né, julgando as pessoas sem saber, né, se respaldando só numa moral, num moralismo e não tendo conhecimento para poder falar. E isso é um vírus, de acordo com a letra da música, né, a comparação. Ok? Então, olha como essa frase aqui está bem mais elaborada. Quantas informações para eu pensar sobre uma mesma informação que foi dita antes, né? Sou humano igual a você, né? De como a gente deve se respeitar. E aqui eu trago outros elementos. Ok? Com tudo isso, a gente está compreendendo que as frases possuem início e fim, marcados pela entoação da voz, se forem na fala, ok? Quando eu estou falando uma frase, a minha expressão, o tom de voz que eu escolho, que eu uso, é que dá a marcação da minha frase. Se ela é uma pergunta, se ela é uma afirmação, se ela é uma exclamação. Mas eu posso registrar isso por escrito e marcar de outra forma. Então, primeiro, vamos colocar essa informação como entoação de voz, registrando no caderno. Vamos lá? Tempinho para copiar.
Ok, você registrou aí que a entoação da voz, o tom de voz que eu escolho marca a frase na fala. Mas e na escrita? Na escrita a gente já sabe que são os sinais de pontuação. É na escrita que esse aspecto precisa ser marcado por um sinal de pontuação. Especialmente esses 3. E são eles que vão categorizando as frases, organizando as frases por tipos. Frases de pergunta, frases de afirmação, de negação, de exclamação, certo? Então vamos conferir que frases são essas e como que a gente as utiliza. Alguns exemplos. Esse é o primeiro exemplo, olha lá, ó. Aqui eu tenho, na verdade, só o sinal de ponto final que marca tanto uma afirmação como uma negação. Uma frase que eu afirmo alguma coisa ou que eu nego alguma coisa, eu marco com esse ponto final. E o tom de voz que eu uso quando eu estou usando na escrita esse, é um tom que não modifica muito, não tem variação. Meu pai foi jogar bola. Ou meu pai não foi jogar bola. Ok? Onde foi teu pai? Meu pai foi jogar bola. Meu pai não foi jogar bola. Certo? Esse, então, é marcado pelos pontos finais e, que não pode faltar, o cuidado com as letras iniciais maiúscula. Começa com letra maiúscula, tem sentido completo, termina com sinal de pontuação. Mais 2 exemplos. Aqui eu estou fazendo pergunta. E curiosamente, vocês vão observar que eu não usei ponto de interrogação nas 2 perguntas. Vamos entender por quê. Lá no primeiro exemplo eu tenho, meu pai foi jogar bola? Uma pergunta bem clara, explícita. Meu pai foi jogar bola? Na segunda, ela não está direta. Ela está entendida como pergunta, mas eu falo como se eu estivesse afirmando. Mas eu quero saber. Eu estou perguntando sem fazer tom de voz de pergunta. Queria saber onde meu pai foi. Percebem que eu estou com uma dúvida? A dúvida está marcada, mas eu uso o ponto final ali. Então a estrutura da frase, o sentido da frase se combina com a pontuação. Não é só porque eu estou fazendo pergunta que eu coloco o sinal de pergunta. Tá? Se eu colocasse assim, queria saber onde meu pai foi, mudava totalmente o sentido. Percebem? O sinal de pontuação, ele tem que conversar com o sentido que eu estou usando na frase. Quando eu quero fazer perguntas, eu posso usar o ponto de interrogação ou transformar a frase numa pergunta, dizendo eu quero saber, gostaria de saber, não entendo e ponto final. Tá? Pontos, então, finais, letras maiúsculas. Próximo exemplo. Aqui eu tenho um exemplo usando exclamação, frases exclamativas. Enxergam lá? Olha meu pai jogando bola. Viram o tom? Olha meu pai jogando bola. A expressão de espanto, de admiração. Meu pai joga bola. O tom de voz muda completamente. Isso que é a entoação que a gente fala. Meu pai joga bola, eu admiro, eu me espanto. Então, os sinais que marcam essa sensação, esse sentido, esse significado e a letra maiúscula inicial, ok? Tem uma outra marcação que eu posso escolher se eu vou usar exclamação ou ponto final, que são daquelas frases que são mais imperativas. Lembram que a gente conversou? Na produção de cartazes ou de textos publicitários a gente usa muito? Aqueles que valem como ordem. Eu não consegui achar uma imagem de ordem para vocês, então eu pus ali um chefe, bem bravo, olha. O gifzinho do chefe batendo na mesa para dar ideia dessa de ordem, de comando, né? Mas nem sempre precisa ser bravo assim, né? Como esse irritadinho ali está. Mas é a ideia de como eu coloco, como eu enfatizo a minha ação. Então a frase diz, jogue bola comigo, jogue bola comigo. E é um convite, mas é um convite chamando, né? Como se fosse um comando. E aí o ponto de exclamação para dar essa emoção, jogue bola comigo. Ou eu posso afirmar, não jogue bola hoje. Não jogue bola hoje. O uso do verbo mostra que eu estou dando uma ordem, um comando, uma orientação. Certo? Mas o ponto que eu escolho vai depender de como quero que chegue no meu ouvinte ou no meu leitor. Né?
a pontuação que aparece no som, no tom da voz ou no registro escrito, ok? Então a gente tem 2 sinais de pontuação diferentes, mas o cuidado com a letra maiúscula inicial. Com toda essa conversa, vamos para o registro, certo? Vamos lá? Um tempinho para colocar por que usamos sinais de pontuação na escrita. Tranquilo? Tá indo fácil? Então vamos para frente e vamos direto para uma atividade agora. O que eu quero que vocês façam? Prestem atenção. Vocês vão copiar essa atividade, que é de leitura de tirinha. Sabe história em quadrinho, tirinha? Vocês vão ler uma tirinha e sobre essa tirinha eu quero saber quantas frases há em cada quadrinho, certo? Aí tem 3 quadrinhos na tirinha. Então vocês vão copiar. Daqui a um tempinho já vai aparecer a tirinha com os 3 quadrinhos. E você vai analisar em cada quadrinho quantas frases tem e responder aí no seu caderno. Quando a gente voltar, a gente já vai corrigir. Vamos lá?
Ok, conseguiram? Muito bem. Vamos dar uma olhada então, se vocês encontraram as frases? Nós temos 3 quadrinhos aí. Estão enxergando bem? Essa é a história de uma paródia do Mickey Mouse, mas esse ratinho brasileiro se chama Níquel Náusea. E aí a gente tem, no primeiro ele tomando um choque lá, ó. No segundo tem uma vovó, essa vovó aparece sempre nessa história em quadrinhos, e essa vovó estava dando o choque no ratinho. E aí o cientista disse lá, não, o choque é só quando o rato erra a alavanca. Ah, disse a vovó. Daí o ratinho todo arrepiado, sou contra trazer a avó para ajudar nos experimentos científicos. Que a avó já queria dar choque no ratinho 3x4, né? Muito bem. Agora eu quero saber, tem frase em todos os quadrinhos? Primeiro quadrinho, você localiza? Não, não tem frase. Tem uma palavra que é uma onomatopeia que representa o som do choque. Só, mas não é uma frase, ok? Não tem sentido completo, não está com sinal de pontuação, entendido? Segundo quadrinho, tem frases? Tem, bem marcadas pelos balões. A gente tem não e a gente tem o choque é só quando o rato erra a alavanca. O ah, que a vovó fala, é uma interjeição, é só de um entendimento, é um som que ela emite, não entra como sentido completo também. Então nós temos ali uma, 2 e 3. O A ali, agora prestando atenção na ideia de que tá faltando sinal de pontuação, hein? Eu chamei atenção para vocês ali nele como entendimento dessa terceira possibilidade de frase sem sinal de pontuação, ok? E no último quadrinho, uma frase só. Sou contra trazer a avó para ajudar nos experimentos científicos. Entendido? Muito bem. Então, na sua resposta, você tem que no primeiro quadrinho não tem nenhuma frase, no segundo quadrinho tem 3 e no último quadrinho uma frase só. Feito? Voltando àquela nossa conversa sobre como que a gente amplia, como que a minha frase fica maior, a professora quer só trazer uma síntese também para vocês perceberem. Primeiro, olhando essa imagem, ó, é uma imagem que tem a ver com sala de aula, com aquele momento que a gente gosta de escola, né? Que é essa troca com a professora, com os colegas. Se a gente olha essa frase, uma frase simples com ela, a gente colocaria a informação de quem está fazendo a cena e o que está acontecendo na cena, certo? E a gente teria uma frase assim, a professora ajuda a aluna. Esta frase seria uma frase completa, ok? Com sentido e simples. Mas eu posso ampliar. Eu posso olhar bem para a imagem e colocar o que, onde está acontecendo e quem está envolvido. Olha, eu coloquei um elemento a mais. Onde? Então eu tenho, na escola, a professora ajuda a aluna. E o meu texto, né, a minha frase já toma outro corpo, vai ficando cada vez mais ampla. Ou eu posso ainda colocar mais, eu posso dizer o que, eu posso dizer quando, eu posso dizer onde, eu posso dizer quem está envolvido. Colocando todos esses elementos eu vou ter uma frase bem mais extensa, como essa aqui. Quando as aulas retornarem presencialmente à escola, os alunos poderão aprender juntos com a ajuda da professora. Olha que frase complexa. Eu coloquei quando, coloquei onde, coloquei quem, coloquei o que. Né? Então, a professora, os alunos, quando retornarem às aulas presencialmente, coloquei até um como presencialmente.
né? Todas essas informações me dão mais amplitude, mais informação, e eu tenho uma frase completa. Esse é um cuidado que você pode ter a partir de agora na hora de elaborar as suas frases. Feito? Muito bem. A gente está encerrando a nossa aula por aqui e eu encerro com a frase que é título do rap que a gente iniciou. Espero que vocês compartilhem comigo a reflexão que vocês perceberam, sentiram, apreenderam dessa música, dessa mensagem que o rapper transmitiu. Fiquem bem, fiquem em paz e a gente se encontra na próxima aula. Tchau!